Amor, sentimento 100%, mais com magia do que consciência e arte. Eu queria medir o amor em 100 partes, 30 partes de carinho, 20 partes de emoção, 20 partes de aventura, 30 partes de paixão. Amor, 100% sentimento. O amor, coisa selvagem do coração, pouca porcentagem de razão, é fração decimal da perfeição total. Amor, sentimento 100%. De 10 em 10 anos, são realizados censos no Brasil, obtendo-se muitos dados e porcentagens sobre a vida do povo brasileiro. No que diz respeito à cor das pessoas, no censo de 1960, os resultados foram os seguintes. O povo era constituído por 61% de brancos, 29% de pardos, 9% de negros e 1% de amarelos. No censo de 70, não há informações sobre a cor da população. Não entrou no questionário a pergunta sobre a cor das pessoas. No censo de 80, estas perguntas voltaram a ser feitas e os resultados foram estes. O povo é constituído por 55% de brancos, 38% de pardos, 6% de negros e 1% de amarelos. Analisando estas porcentagens entre 60 e 80, uma primeira questão se coloca. O fato de ter diminuído a porcentagem de pessoas brancas e negras e aumentado a de pessoas pardas, significa o quê? O que mais vocês observam comparando o censo de 60 com o censo de 80? Houve um embranquecimento da população negra ou um amorenamento da população branca? Olha, João, a variação da porcentagem que foi verificada nos mostra que houve uma perda tanto da população branca como da população negra, certo? Convergindo tudo para a população parda. Então, desta forma, perderam tanto a branca como a parda em termos percentuais, aumentando o percentual da população parda. Você acha que essas percentagens refletem de algum modo as relações entre brancos e negros no Brasil? Ele refletiria se fosse um dado específico e um dado exato. Porque, por exemplo, com relação ao censo de 80, por exemplo, eles fizeram uma parte apenas da população, uma verificação. Então, com isso, você não pode, de fato, e com bases, calcular uma população, uma miscigenação existente. Existe, de fato, miscigenação entre negros e brancos, quer social, quer interracial, quer cultural, existe essa miscigenação. No Brasil, o povo é heterogêneo, mas o que falta é um dado específico. O censo realmente teria uma utilidade maior se fosse feita com objetivo, com um respeito que pudesse trazer a todos uma condição melhor de sabedoria. Isso eu digo porque o censo é falho, principalmente as últimas pesquisas agora do IBGE, que eles se baseiam, em algumas vezes, por registros que não são o que realmente diz com a realidade, principalmente em termos de Brasil. Tomando por base os dados e porcentagens do censo de 80, vamos ficar sabendo o número absoluto de brancos e negros que vivem no Brasil. Vamos começar recordando os dados do censo de 1980. A população brasileira na época era de aproximadamente 120 milhões de pessoas, sendo que a porcentagem de brancos era de cerca de 55% e a de negros de 6%. A partir desses dados, que contas que nós devemos fazer
para saber quantas pessoas brancas e quantas pessoas negras habitavam o Brasil em 80. Veja só esse nosso esquema. 55% é a porcentagem da população branca. Não esqueça que 55% é a fração 55 sobre 100, que, posta na forma de número com vírgula, é 0,55. Portanto, para a gente calcular o número de brancos, nós devemos calcular 55% de 120 milhões, que era o total da população brasileira em 1980. 55% é 0,55, a palavra D corresponde à multiplicação, e 120 milhões é a população total. Efetuando essa conta, 0,55 vezes 120 milhões, nós obtemos como resultado 66 milhões. Agora, para calcular o número de pessoas negras, é só lembrar que 6% é igual a 6 sobre 100, que é 0,06, 6 centésimos. 6% de 120 milhões é 0,06 vezes 120 milhões. E este cálculo dá 7 milhões e 200 mil. Agora, quando você encontrar dados percentuais, procure fazer as contas e entender o que eles significam. E não deixe de fazer os exercícios que estão no texto da aula 20 de matemática. Até a próxima! Paz e esperança, Primavera Global. Eu tenho um cliente que me entregou nas mãos a maior causa de toda a minha vida. E que causa é essa? Ele é o verdadeiro dono das terras do coronel Epaminondas Napoleão. E tem provas de que o coronel não passa de um grileiro da pior espécie. Tem ninguém lá dentro, coronel. Só os cacarecos dele. Então bota fogo. Voltei pra você. No início de um desafio, o começo da violência. Voltei pra você. 6º capítulo, neste sábado, 6 da tarde. Rede Globo. Hoje, excepcionalmente, não apresentaremos Jornal do Telecurso e Globo Shell Profissões. Assista agora Grande Prêmio da África do Sul de Fórmula 1. Tudo começou com Adão. Na Idade da Pedra era assim. Na Idade Média, a cueca dos valentes cavaleiros era presa à blusa. No século XVI, era um calção amarrado na cintura com fitinhas e babados. Em 1900, surgiu a ciroula. Depois, a famosa cueca samba-canção. Evoluímos para a cueca dos anos 60. E, finalmente, em 1980, chegou o Sleepy-Wee, algo mais que uma simples cueca. Sleepy-Wee, por Lee. Coração, nós viemos trocar o óleo. Eu não sei se você percebe, mas meu carro é um super carro, de modo que nós queremos um super óleo. Alguma coisa que eu não sei se você teria aqui, Meu Deus, mas que potência! Mas exatamente isso que eu quero, alguma coisa que suspenda o meu carro, alguma coisa super. Hoje você vai ficar irresistível. Grand Prix é a maneira mais fácil de encerar e proteger o carro. Grand Prix é melhor, já vem amaciado, por isso espalhar mais fácil. E pode ser usada no sol. Uau, que brilho! É hoje. Grand Prix, brilho e proteção fácil, fácil.
Você precisa conhecer Denim, a loção após barba descontraída como o seu jeito de viver. Denim, toda uma linha com um perfume que envolve você numa forte sensação de frescor. Denim, para o homem que não precisa fazer força para agradar. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo. Após o top de 8 segundos, Campeonato Mundial de Pilotos Fórmula 1. Ford Escort, a máquina total. Ford Escort, a máquina total. Tão avançado que você vai se sentir numa nova dimensão. Novo motor CHT transversal. Garantia de 3 anos contra a corrosão. Segurança, conforto e economia do carro mais vendido do mundo. Ford Escort, a máquina total. No seu distribuidor Ford. Rede Globo apresenta... Num oferecimento de Villejac Jeans. Para viver e acontecer. Bic Cristal. Como é que se escreve? Escreve com Bic. Colinos, o gosto da vitória. Yamaha DT 180 Super, a campeã do primeiro enduro da